Dando sequência às nossas aulas do Código de Ética do Contador, a NBC PG01, Código de Ética Profissional do Contador, que foi publicada em 7 de fevereiro de 2019, na aula de hoje nós vamos trabalhar as permissibilidades, o valor e publicidade dos serviços profissionais. Então, são esses 3 tópicos para hoje, dando continuidade aí ao nosso entendimento do Código de Ética do Contador. Então, nós temos que estar inteirando sobre cada uma das partes desse Código de Ética. Então, cada contador, cada contadora tem que entender, interpretar e executar aquilo que o Código de Ética do profissional contador menciona para que ele faça na sua profissão, no dia a dia do contador. Então, dentro das permissibilidades, nós podemos perceber que o contador pode publicar trabalho científico, publicar trabalho técnico, pode assinar qualquer documento sobre a sua responsabilidade. Então, o contador está liberado a fazer essas situações aí, que é publicar trabalho científico ou técnico e assinar sobre sua responsabilidade tudo aquilo que foi desenvolvido nos trabalhos. Então, montou um artigo, o artigo é sobre a temática contábil, tudo aquilo que ele desenvolveu no artigo, ele vai ser responsável por aquela informação lá. Então, ele pode ser responsável pelo artigo que ele confeccionou e publicou. Também o contador pode transferir o contrato de serviços a seu cargo a outro profissional, com a anuência do cliente sempre por escrito. Então, o contador ele não está conseguindo, por algum motivo, dar sequência no seu trabalho, ele pode fazer a transferência desse contrato de serviço para outro colega. Então, por algum motivo de doença, por algum motivo de mudança, por algum motivo de impedimento que o contador não está conseguindo dar sequência no trabalho dele para um determinado cliente ou para todos os seus clientes, ele pode fazer essa transferência para outro profissional, para que o profissional dê continuidade a esse trabalho, mas sempre com a anuência por escrito do seu cliente. Então, ele não dá conta mais de continuar com o contrato de prestação de serviço, ele finaliza aquele contrato, transfere para outro colega e pede a anuência dos seus clientes para que ele possa fazer essa transferência. Então, não é proibido o contador transferir o contrato para outro colega. Então, ele pode. Não deu conta, não está capacitado, está doente, vai ter que fazer uma mudança, vai mudar de cidade, vai mudar de região, ou vai mudar o seu foco de trabalho, ele pode fazer essa transferência aí da sua obrigação com aquele cliente para um novo contador, dar sequência a esse trabalho aí. O contador também pode transferir parcialmente a execução do serviço a seu cargo a outro profissional, mantendo sempre a sua responsabilidade técnica. Então, isso acontece no dia a dia das empresas que têm a contabilidade interna e também das empresas que têm a contabilidade externa. Por quê? Um profissional, ele assume o trabalho, mas ele não dá conta de fazer o trabalho por completo. Então, o que ele faz? Ele transfere parte do trabalho para que outras profissionais executem o trabalho. Então, por exemplo, quando a gente pega aí numa contabilidade terceirizada, vai ter sempre o contador responsável, aquele contador que recebe o serviço, que ele é o responsável pelo serviço, mas ele transfere para outros profissionais a execução do trabalho. Por exemplo, ele vai ter um profissional na área contábil que vai desenvolver a parte contábil daquela empresa. Ele vai ter um outro profissional na área fiscal e outro profissional na área de departamento pessoal. Então, apesar dele ser o responsável técnico daquela contabilidade, não é ele que executa 100% do serviço. Ele transfere uma parcela do serviço para outros profissionais executar. E a mesma coisa acontece na contabilidade interna. Então, vai ter sempre um contador responsável, contador que ele é o responsável pela contabilidade da empresa, mas ele vai ter funcionários, outros colegas de profissão que vai estar dividindo com ele esse trabalho dentro da empresa. Então, ele vai ter profissionais na área contábil, pessoal e departamento pessoal para executar as rotinas diárias e mensais da empresa, porque um contador ele não consegue fazer todos os serviços sozinho de todas as empresas que ele tem como cliente. Então, dificilmente vai ter um contador que faz toda a rotina contábil. Normalmente, ele vai precisar de pessoas para dividir esse serviço. Então, o Código de Ética do profissional contador permite essa transferência parcial dos serviços a serem executados. Também é permitido ao contador indicar em qualquer modalidade ou veículo de comunicação seus títulos, né? Então, se ele fez
um mestrado, fez um doutorado, fez uma especialização, qualquer uma das suas capacitação técnica, ele pode, a qualquer momento, divulgar isso nos veículos de comunicação. Então, ele pode fazer a divulgação dos seus títulos, né? Fez um curso de extensão, fez um curso de especialização, ele divulga lá esse curso, não tem problema nenhum. Ele pode estar divulgando isso a todo momento. Ele pode também divulgar os serviços oferecidos. Então, o contador pode pôr nas suas redes sociais, nas suas formas de comunicação de marketing, aqueles serviços que ele oferece. Então, se ele oferece serviço de auditoria, de consultoria, serviço de declaração de imposto de renda, serviços de perícia. Então, qualquer serviço que ele executar, ele pode oferecer esse serviço, não é proibido. Então, o contador pode oferecer o seu serviço. Ele também pode divulgar a relação de clientes que ele tem desde que o cliente autorize essa divulgação. Então, se ele tem uma cartela de clientes e quer divulgar nas suas mídias sociais aqueles clientes que ele tem, ele pode divulgar, mas é preciso pedir autorização aos clientes para divulgação do nome deles nas redes sociais, nos locais de marketing que o contador vai fazer. Então, o contador ele pode também usar esses recursos aí para atrair mais clientes, para atrair pessoas ou mais empresas para que ele possa fazer o serviço que ele oferta, né? Então, o contador ele deve estabelecer sempre por escrito o valor dos serviços em suas propostas de prestação de serviço. Então, o contador ele tem que fazer uma proposta de prestação de serviço para os novos clientes. Então, o cliente está interessado no serviço do contador, o contador vai manter uma proposta por escrito com todos os serviços que ele vai fazer para aquele cliente com os valores descritos. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que dar detalhes do serviço dele. Então, é importante ele pegar, descrever todo o serviço que ele vai executar na proposta de serviço. Depois que a proposta for aprovada, vai vir um segundo momento, que é fazer o contrato de prestação de serviço. Então, o primeiro contato que o cliente tem com o contador é receber essa proposta de serviços a serem prestados pelo contador, com detalhes do valor. Então, toda vez lá na nossa contabilidade, quando chega um cliente interessado, o que nós fazemos? Fazemos uma reunião com ele e, a partir dessa reunião, a gente identifica quais são as suas necessidades e demandas, quais são os serviços que serão executados na empresa dele ou para a empresa dele, e a partir daí a gente cria a proposta de prestação de serviço. Então, por exemplo, atendi um novo cliente lá que ele tinha várias demandas para ser executado. Então, o que nós fizemos com ele? Eu captei tudo que ele estava precisando e, dentro das informações que ele me passou que ele precisava, eu fiz 3 propostas para ele. Então, ele precisava de um serviço para fazer a declaração de imposto de renda da pessoa física dele. Então, foi uma proposta que foi feita para ele. Juntamente com essa proposta, ele também precisava que fosse feito 15 declarações de compensação ou de pedido de restituição. Então, nós avaliamos, fizemos para ele a proposta de fazer o pedido de restituição do imposto que ele tinha pago indevidamente. Então, na pessoa física dele, ele recebeu uma proposta com dois tipos de prestação de serviço. O primeiro serviço, que era o imposto de renda 2020 referente a 2019, e as PERDCOMPS, que seria o pedido de restituição de 15 guias que ele pagou indevidamente no ano de 2017 e no ano de 2018. Então, nós fizemos essa proposta para ele. Fizemos uma segunda proposta, que foi para executar o serviço do MEI da esposa dele. Então, a esposa dele tem um MEI, então a gente fez a proposta para ela. Para fazer o MEI dela, que seria a declaração anual e a emissão das guias para ela pagar, porque mensalmente o MEI paga uma guia para o governo, um DAS, um documento de arrecadação, e também fizemos a proposta para ela para fazer o imposto de renda da pessoa física dela também. Então, e fizemos uma terceira proposta que foi para a empresa dele, que ele tinha uma empresa também de advocacia, e essa empresa também a gente fez a proposta para fazer os serviços de contabilidade mensal para ele. Então, foram 3 propostas para a pessoa física dele,
para a pessoa jurídica da esposa dele e a pessoa física dela junto, e uma outra proposta para a pessoa jurídica da empresa dele. Então, toda vez que a gente recebe um novo contato, nós montamos uma proposta de prestação de serviço. Mas antes de montar a proposta, nós fazemos uma reunião com o cliente para verificar as demandas dele. Então, um novo cliente nos procurou agora, esse final de semana, querendo que a gente dá o preço do serviço para eles. Então, o que nós fizemos? Como não está tendo contato presencial, nós fizemos uma reunião com ele, uma conferência virtual hoje pelo WhatsApp, captamos tudo que ele está necessitando de serviço da contabilidade e estamos montando a proposta e vamos enviar a proposta de serviços prestados para ele a partir dessa reunião virtual que foi feita com ele. Então, sempre o contador tem que identificar as necessidades do cliente para fazer essa proposta. Então, dentro dessa proposta, ela tem que conter alguns elementos, né? Para que ela tenha validade, para que ela esteja de acordo com o Código de Ética do Contador. Então, os primeiros elementos que ela tem que ter é a relevância, o vulto, a complexidade, os custos e a dificuldade do serviço a ser executado. O que acontece hoje na hora que o contador dá preço no seu serviço? Muitas vezes o cliente acha que é fácil fazer o serviço de contabilidade. Então, o contador, na proposta, ele também tem que demonstrar qual que é a dificuldade, o grau de dificuldade, o grau de custos que tem e a complexidade para fazer aquele serviço, para executar aquele tipo de serviço. Porque o cliente, às vezes, acha que o contador está cobrando um valor alto, porque ele, às vezes, não entende nem a complexidade e nem a dificuldade para executar o serviço. Então, na proposta do contador, da proposta de prestação de serviço, o contador tem essa oportunidade de demonstrar para o cliente a dificuldade que existe na execução daquele serviço, os custos envolvidos e a complexidade do serviço. Também deve conter o tempo que será consumido para a realização do trabalho. Então, muitas vezes também o cliente não sabe quanto tempo que o contador demora para realizar certos trabalhos. Então, é importante na proposta também estar demonstrando o tempo de prestação de serviço. Outra situação importante que tem que estar na proposta de prestação de serviço, a possibilidade de ficar impedido da realização de outros serviços. Então, normalmente, o contador, na proposta, ele detalha todos os serviços que ele executa para fechar o contrato com aquele cliente. Mas ele também já pode, na sua proposta, demonstrar outros serviços que ele possa não realizar. Então, às vezes, tem tipo de serviço que o contador não realiza. Por exemplo, eu estava vendo um portal, né, um site de uma contabilidade que tem no Brasil hoje, que ela lá no site dela, ela fala que não atende clientes do terceiro setor, ou seja, as associações sem fins lucrativos. Então, se algum dos clientes dela solicitar um trabalho para alguma associação sem fins lucrativos, eles já declaram que não atuam nesse ramo. Então, eles não têm prestação de serviço para empresas do terceiro setor. Então, o contador também pode demonstrar na proposta dele aqueles serviços que ele não realiza. Outra situação importante, outro elemento, o resultado lícito favorável que para o contratante advirá com o serviço prestado. Então, o que o contador pode demonstrar na proposta de prestação de serviço? Um melhor resultado da empresa a partir dos trabalhos que o contador vai fazer. Então, por exemplo, nós estamos com um cliente novo agora, que ele vem de um contador que não estava dando conta de fazer a prestação de serviço para ele e estava também fazendo a prestação de serviço com baixa qualidade. Então, de acordo com as expectativas que o empresário tem. Então, a partir dessas expectativas que o empresário tem, nós estamos oferecendo para ele a prestação de serviço dentro daquilo que ele acredita que é o que ele pode receber da contabilidade. Então, nós colocamos tudo na nossa proposta de prestação de serviço para ele, demonstrando aquilo que ele vai ter de retorno com o nosso serviço. Então, ele vai ter o balancete mensal, ele vai ter todas as obrigações enviadas dentro do prazo e tudo aquilo que for necessário para ele tomar a decisão no dia a dia da empresa dele lá. Então, vai ter o fechamento mensal lá, então virou o mês, no início do mês seguinte já
vai começar o fechamento e antes do final do mês ele já tem o fechamento contábil do mês anterior. Então, tudo isso está na proposta de prestação de serviço enviada para ele. Também, um elemento importante é a peculiaridade de tratar-se de cliente eventual, habitual ou permanente. Então, lá na proposta, você tem que declarar se o serviço que você vai oferecer, ele vai ser todo mês, vai ser contínuo, vai ser permanente, ou se, por exemplo, você vai ter algum serviço eventual, que vai ser feito uma única vez, ou a cada 6 meses, por exemplo, ou uma vez por ano, então tem que ser declarado. Por exemplo, na nossa proposta de prestação de serviço, nós demonstramos sempre lá que nós temos as declarações anuais, que no caso é o SPED contábil, que é o SPED ECD, e o SPED ECF, que é a escrituração contábil fiscal. Então, esses dois SPEDs são anuais. Então, na nossa proposta de prestação de serviço já vai declarado que tem esses dois serviços anuais que a gente faz e a forma de cobrança para fazer esse tipo de envio dessa declaração, que é uma declaração que envia uma vez por ano. Então, lá no nosso serviço, a gente já põe todas as obrigações que a gente faz mensal, aquelas que a gente faz anual e aquelas que, porventura, a gente faz trimestral ou algum outro prazo, caso exista, de acordo com cada cliente. Então, já vai descrito na proposta qual vai ser a forma de prestação de serviço, se ela é habitual, se ela é permanente ou se ela é eventual. Então, isso é importante estar lá na proposta de prestação de serviço, para que o cliente já saiba como que vai ser prestado essa informação. Se ela vai ser sempre contínua ou se ela vai ter um intervalo de tempo que pode ser mensal, semestral, anual ou outro prazo de acordo com a necessidade. Outra situação que é importante ter, o local em que o serviço será prestado. Então, já tem que descrever lá se o serviço vai ser prestado no escritório de contabilidade, quando a gente trata de empresas terceirizadas, que é o nosso caso aqui. Então, a gente sempre, na maioria dos nossos clientes, o serviço é feito no nosso escritório. Mas também temos alguns clientes que nós fazemos o serviço presencial alguns dias por mês lá na empresa. Então, já tem na nossa proposta a definição de qual serviço que vai ser feito no nosso escritório e qual serviço que vai ser feito lá no cliente. Como que a gente põe na proposta? Toda vez que nós temos que ir até o cliente para fazer um serviço, o custo de deslocamento para fazer esse serviço é do cliente. Então, por exemplo, a gente faz o serviço num cliente que hoje ele está no cowork ali no Shopping Boulevard. Então, toda vez que a gente vai lá no Shopping Boulevard, no escritório dele lá, que é no cowork, fazer serviço, o transporte, tanto a gasolina quanto o estacionamento, é custeado por ele. Então, a gente para no estacionamento lá, no estacionamento a gente faz o pagamento, pega o recibo e fazemos a solicitação do reembolso daquele estacionamento e do combustível gasto em deslocamento até lá no escritório dele. Então, toda vez que a gente vai lá, o cliente já sabe que ele tem um desembolso, que ele tem que fazer o pagamento do estacionamento e o pagamento também do deslocamento do combustível. Então, isso já é acordado na nossa proposta de prestação de serviço. Nós temos um outro cliente que é lá em Barbacena. Então, é outra cidade, é fora de Belo Horizonte, do nosso local de prestação de serviço. Então, toda vez que nós vamos até Barbacena, todas as despesas do funcionário que vai é pedido reembolso. Então, o valor do deslocamento, do transporte, do combustível, normalmente dorme-se lá pelo menos uma noite, então o valor do hotel, da hospedagem, e o valor também da alimentação, do almoço, da janta e das demais refeições que são feitas enquanto estiver lá prestando serviço para ele. Então, tudo isso já está na proposta de prestação de serviço, que depois é transferida para o contrato de prestação de serviço. Então, é importante definir isso já na proposta para que depois não tenha divergências aí no momento da cobrança. Então, vai ter um deslocamento, vai ter uma cobrança extra, já põe lá na proposta. Então, toda proposta nossa, a gente já coloca aquilo que está incluído e aquilo também que pode ser incluído eventualmente, aquilo que não está dentro daquela proposta, aquilo que vai ser pago à parte, aquilo que a empresa vai pagar por fora, aquilo que ela vai ter que pagar toda vez que acontecer uma situação que permita a cobrança.
E também nós temos o valor e a publicidade dos serviços profissionais. Então, nas propostas para a prestação de serviços profissionais, devem constar sempre, explicitamente, todos os serviços cobrados, individualmente. Então, como que a nossa proposta vai? Então, a gente coloca lá item por item. Então, a gente coloca lá, por exemplo, no setor fiscal. Então, a gente coloca lá tudo que o setor fiscal vai fazer. Então, a gente coloca lá, o setor fiscal vai fazer o envio mensal da DES, que é a Declaração Eletrônica de Serviço. Vai fazer mensalmente lá o DAP, que é a declaração do ICMS a pagar. Ele vai fazer o SPED fiscal, vai fazer o SPED contribuições, vai fazer a DCTF, vai fazer a DIF, tudo que for feito pelo setor fiscal é descrito lá no setor fiscal. Depois descreve tudo que vai fazer no setor pessoal, no setor contábil. Então, cada um dos setores é feito a informação individualmente, quais serviços serão executados e quais serão cobrados, qual o valor que vai ser cobrado de cada serviço. Então, já é definido lá. E também, na proposta, já vai a informação do período que vai ter o reajuste. Então, no nosso caso, uma vez por ano tem um reajuste. Em alguns casos, a gente faz o reajuste pelo índice do salário mínimo, do aumento do salário mínimo. Outros a gente faz pelo IPCA. E, em algum caso específico, a gente escolhe uma outra forma de reajustes aí. Mas o mais utilizado atualmente tem sido o índice do reajuste do salário mínimo mesmo, que é o que a gente coloca lá na nossa proposta, que todo ano vai ter esse reajuste. Então, a empresa já sabe que o honorário aumenta uma vez por ano, de acordo com o índice lá que foi escolhido, que no nosso caso normalmente é o índice do salário mínimo. Então, se o salário mínimo aumentou 4%, o nosso honorário também aumenta 4%. Se o salário mínimo aumentou 8%, nossos honorários também vão aumentar 8%. Então, vai depender aí da definição de qual índice vai ser escolhido. Mas o importante é que tem que estar definido na proposta como é que vai ser esse reajuste. Para o cliente também já estar preparado para esse aumento que vai acontecer aí de acordo com o período escolhido aí pelo contador. Depois também é importante ter o aceite à proposta apresentada, né? Então, o cliente ele tem que aceitar aquela proposta para depois celebrar o contrato de prestação de serviço. Então, o contador envia a proposta, o cliente aceita a proposta e a partir dessa proposta é construído o contrato de prestação de serviço que vai ser definido pela resolução do CFC. Então, tivemos agora em março uma nova resolução tratando referente ao contrato de prestação de serviço. Então, toda vez que for montar o contrato de prestação de serviço, é necessário ir lá na resolução que o CFC editou agora em março e fazer a verificação das regras que existem lá para criar esse contrato de prestação de serviço. Então, a proposta ela tem que virar um contrato de prestação de serviço. Então, isso que vai amparar o serviço do contador vai ser, primeiramente, a proposta e depois o contrato de prestação de serviço. Então, caso cada parte do serviço tenha que ser executado pelo próprio tomador de serviço, isso deve estar explicitamente na proposta. O que isso quer dizer? Que, por exemplo, no nosso caso, nós temos serviços que não são executados por nós, pela contabilidade, são executados pelo cliente. Então, por exemplo, nós temos um cliente lá que ele tem um sistema integrado, que faz toda a rotina gerencial e contábil. Então, toda a conciliação bancária é de responsabilidade da empresa, não da contabilidade. Então, como que a empresa trabalha isso? Ela contrata um auxiliar contábil que ela tem lá internamente. Esse auxiliar internamente, que é funcionário dela, ele é responsável por fazer toda a conciliação bancária, todo o fechamento bancário. Então, as informações que nós utilizamos para fazer a finalização do balanço, da DRE, dos tributos, dependem desse serviço prestado internamente pela própria empresa. Então, se a empresa não tem um funcionário para dar sequência nesse trabalho, não tem como os nossos serviços serem finalizados, porque nós não oferecemos na nossa proposta de serviço, nem no nosso contrato, esse tipo de serviço para esse cliente específico lá. Então, o cliente ele tem que ter um funcionário que dá conta de fazer essa parte, para que nós possamos fazer o fechamento final e apuração dos impostos e emissão do balanço, da DRE, do balancete e das demais
obrigações que a empresa tem lá. Então, isso tudo já tem que estar bem demonstrado na proposta que é feita para o cliente. Então, nós temos clientes lá que nós já, na proposta de prestação de serviço, já enviado, demonstrando para ele que nós vamos ter o trabalho de contabilidade integrada. O que quer dizer? Ele tem o sistema dele e nós vamos receber as informações do sistema dele já pronta, apenas para conciliação e conferência. Nós não iremos fazer digitação de nenhum pagamento, de nenhum recebimento que ele faz habitualmente. Isso já vai ter que vir do sistema dele. Então, nós não colocamos na nossa proposta de serviço a digitação da movimentação bancária da empresa. Essa obrigação já é do cliente, porque ele já tem um sistema próprio para isso, que vai fornecer as informações para a contabilidade. Então, a gente não tem na nossa proposta e nem no nosso contrato essa prestação de serviço. Então, isso já é descrito na proposta e depois transferido para o contrato de prestação de serviço. Já a publicidade em qualquer modalidade ou veículo de comunicação dos serviços contábeis deve primar sempre pela natureza técnica e científica. Então, como que o contador tem que fazer a sua propaganda, sua publicidade? Ele tem que fazer com a sua qualidade técnica e científica. Então, ele não pode, é vedado, a prática de mercantilização. Então, ele não pode fazer propaganda que seja mercantilização, ou seja, propaganda que fica disputando preço, por exemplo. Então, o contador ele tem que disputar a sua qualidade técnica e científica. Então, ele tem que demonstrar, por exemplo, como a gente já mencionou hoje na aula de hoje, os seus títulos. Então, uma das formas dele demonstrar a sua qualidade é demonstrando o título dos seus funcionários e dele também. Então, se ele já tem a graduação, já tem o mestrado, já tem uma especialização, se ele faz cursos continuamente, se a equipe dele está tecnicamente sempre capacitada com novos cursos de formação mensalmente, semestralmente, anualmente. Então, tudo isso pode ser divulgado na publicidade que o contador faz para atrair mais clientes. Então, ele tem que estar sempre pensando na questão técnica e científica, nunca pensando na questão da mercantilização do serviço contábil. Ele tem que estar sempre pensando na questão técnica mesmo e científica. Então, é possível o contador demonstrar a prestação de serviço dele com qualidade técnica. Então, por exemplo, nós perdemos um cliente em setembro do ano passado, a partir de outubro não foi nosso cliente mais, ele foi para outro contador. Então, agora ele nos procurou novamente, esse mês agora, querendo retornar aos nossos trabalhos, porque ele percebeu que o contador que ele contratou lá para pagar menos não está dando conta de oferecer os serviços que ele estava acostumado a receber na nossa contabilidade. Então, ele está querendo retornar para a nossa contabilidade para que ele possa ter mensalmente os serviços técnicos que ele tinha quando a gente oferecia para eles, porque o contador que ele contratou não está dando conta. Então, tem que ser sempre a questão técnica. Então, a gente tem que ganhar o cliente pela questão técnica, pela qualidade do serviço prestado, não pelo preço dos honorários. Então, ele foi buscar um contador que cobrou menos, mas depois de alguns meses ele percebeu que o valor que estava pagando a menor não estava trazendo o resultado que ele precisava, que ele já estava acostumado a receber da nossa contabilidade. Então, ele está querendo retornar os nossos serviços prestados porque nós oferecemos para ele qualidade técnica, não oferecemos para ele a mercantilização, que é cobrança mais barata do mesmo serviço ou de um serviço inferior. Então, a publicidade de serviços contábeis deve ter caráter meramente informativo, deve ser moderada e discreta. Então, a contabilidade não pode fazer propagandas para buscar alguma situação que não seja moderada e discreta. Então, o contador tem que estar sempre fazendo aí essa propaganda aí mais discreta, mais demonstrando o serviço mesmo prestado e, por exemplo, demonstrando também a qualidade da sua equipe técnica que ele tem. Então, buscando informar o que ele pode oferecer de valor para aquele cliente, de informações que o cliente vai estar satisfeito a partir da contratação do serviço dele. Então, cabe ao profissional da contabilidade manter em seu poder os dados fáticos e técnicos e científicos que dão sustentação à publicidade, à propaganda. Então, tudo aquilo que ele fizer de propaganda, ele tem que ter
guardadas as informações para comprovação. Então, por exemplo, você põe lá que toda a sua equipe tem especialização. Então, ele vai ter que ter lá o diploma de especialização de cada um para comprovar caso seja necessário. Então, se ele faz uma propaganda lá que ele tem uma equipe 100% com diploma de especialização, ele tem que comprovar essa informação aí, quando ele declara lá que a equipe dele é uma equipe técnica formada e especialista, por exemplo, em cada ramo. Se ele declarar que tem funcionários com mestrado, com doutorado, com curso técnico, com alguma outra qualidade, ele tem que ter como comprovar isso se for solicitado. Então, a propaganda não pode ser uma propaganda falsa, né? Então, tem que ser sempre uma propaganda que seja amparada na realidade da empresa dele e tenha documento que seja suficiente para demonstrar também aquilo que ele oferece na sua publicidade. Então, o profissional também deve observar o Código de Defesa do Consumidor. Então, também o contador está obrigado a seguir o Código de Defesa do Consumidor. Então, se o consumidor estiver sentido lesado, ele pode ir na justiça contra o contador dele, seguindo as regras do Código de Defesa do Consumidor. Então, o contador também tem que seguir o Código de Defesa do Consumidor, sempre. Então, é importante aí o contador estar observando isso aí para que ele não ocorra nenhum crime, principalmente da concorrência desleal, né? Então, ele tem que tomar cuidado aí com as regrinhas do Código de Defesa do Consumidor. E é vedado ao contador efetuar sempre ações publicitárias ou manifestações que vão contra a ciência contábil, ou seja, que possam denegrir a reputação da ciência contábil, da profissão ou dos colegas. Então, é importante o contador nunca fazer publicidade contra a profissão, contra o colega ou contra a ciência contábil. Então, toda propaganda que for feita tem que ser para valorizar a classe contábil, a profissão e os colegas. Então, ele não pode, em momento nenhum, utilizar-se da propaganda para denegrir tanto a ciência contábil como a profissão ou como algum colega de trabalho. Então, é proibido isso. Então, é vedado. Então, o contador não pode fazer nada de propaganda contra a classe e contra os colegas. Então, o contador ele não pode fazer, por exemplo, afirmações desproporcionais sobre os serviços que oferece, sua capacitação ou sobre a experiência que possui. Então, ele nunca pode falar mentira, né? Então, ele tem que sempre falar a verdade. Então, ele não pode falar que ele está capacitado ou que ele oferece um tipo de serviço se ele não consegue fazer. Então, ele tem que estar sempre falando aquilo que está de acordo com o que ele dá conta de fazer, aquilo que ele consegue oferecer. Então, também é vedado ao contador fazer qualquer comparação que deprecie o seu colega ou o trabalho de outras pessoas. Então, ele não pode depreciar em momento nenhum, ele não pode tentar fazer com que as pessoas tenham tendências contra algum colega, por exemplo, por causa de uma propaganda que o contador fez. Então, ele não pode fazer esse tipo de propaganda também. O contador também não pode desenvolver ações comerciais que iludam a boa-fé de terceiros, né? Então, não pode falar mentira nas suas propagandas. Então, ele não pode falar que oferece um serviço e depois não oferecer aquele serviço. Então, se ele falar que vai fazer um serviço, tem que ser o serviço que ele dá conta de fazer. Então, ele não pode usar da boa-fé dos seus clientes, dos seus futuros clientes, né? Então, ele não pode iludir o cliente com propagandas enganosas. Então, as propagandas têm que ser propagandas daquele serviço que ele realmente executa. Então, para a aula de hoje, o que a gente tinha sobre as permissibilidades, o valor e a publicidade dos serviços profissionais eram esses. Então, é importante a gente saber que o contador ele tem aquilo que ele pode fazer, tem aquilo que ele pode colocar na sua proposta de contrato de prestação de serviço e também tem a propaganda que ele pode fazer, para que o contador aí não saia fora do código de ética profissional do contador. Então, é sempre importante estar seguindo essas permissibilidades, o valor e publicidade dos serviços contábeis para que ele esteja de acordo com o código de ética. Então, espero que tenham todos entendido. Precisando tirar alguma dúvida, pode me mandar lá nas redes sociais,
no WhatsApp ou no portal do Moodle lá, que eu vou estar sempre atendendo a cada um aí. Espero que tenham entendido. Até a nossa próxima aula.